Oi, turma do livro Palavras de Vida Eterna, Chico Xavier com Espírito Emmanuel, capítulo 144, Exemplificar. Respondendo então, disse-lhe Jesus, ide e anunciai, Lucas. Através de todas as nações, o homem levanta realizações notáveis nas quais se lhe exalça o egoísmo inteligente. Em toda parte repontam obras santuárias solicitando moderação e corrigenda, para que o abuso de poucos não agrave as aflições e as necessidades de muitos. Entretanto, porque o raciocínio rogue confrontações claras para estudos corretos, reconheçamos o realce, conquanto vazio e por vezes ruinoso, de semelhantes cometimentos. Ninguém nega a amenidade do edifício caprichosamente construído para festas inúteis, embora não se lhe possa louvar o destino. É indiscutível a preciosidade do iate de luxo, não obstante seja tão somente dedicado ao excesso, inegável a afeição deleitosa de um jardim suspenso, mesmo quando não passe de apêndice arquitetônico. Belo e espetáculo da fonte luminosa por distração na praça pública, apesar de se manter muito longe do proveito de um simples chafariz. Analisando essas empresas na lógica do espiritismo, somos, contudo, impelidos a reconhecer que os amigos afeiçoados ao supérfluo estarão agindo dessa forma por falta de esclarecimento e orientação. A experiência terrestre, na atualidade, não desconhece que é preciso ensinar aos homens a arte de alimentar e vestir, conversar e conviver, a fim de que haja saúde, euforia, compreensão e harmonia na humanidade. Disse Jesus em várias ocasiões aos seguidores: ide e pregai. Nada justo, assim, reprovar sem consideração os companheiros que ainda se encontram involuntariamente distantes das realidades do espírito. Onde o desperdício apareça por flagelo da ignorância, iniciemos a construção da verdade pelo exemplo da sobriedade, na certeza de que em toda tarefa de educação exemplificar é explicar. Então aqui ele está falando que tem pessoas que ainda cultuam muito o supérfluo, né? Se faz um chafariz enorme numa praça, ninguém vai lá nem tira uma foto, ninguém vai lá para ouvir o barulhinho da água, ou seja, uma coisa inútil, né? Um enfeite que ninguém utiliza. Então, se você faz um jardim enorme na sua casa, mas você não vai lá, não cultiva a planta, você não coloca adubo, você não passa a mão, não conversa com uma planta, não quer, né, ter ligação com aquela planta, é só para ficar ali, mas ninguém nem olha para aquele jardim, é supérfluo. Então, são coisas que as pessoas fazem por falta, às vezes, do conhecimento moral. Não é pelo conhecimento daqui da Terra. Pelo conhecimento da Terra, a gente sabe que tudo que a gente faz a mais é à toa. Mas as pessoas se deslumbram com isso. Pra vocês terem uma ideia, olha como que é interessante. A leitura veio a calhar com uma coisa que eu estava pensando hoje de manhã. Eu fui fazer um passeio pela manhã no Pico do Urubu, né? E já tinham falado para mim que lá é um ambiente assim, mata. E eu falei, meu Deus, eu acho que eu não vou conseguir entrar porque eu tenho que andar e eu não consigo andar. Mas eu fui pesquisando na internet para ver se tinha algum caminho de carro tal que pudesse entrar de carro. Aí consegui, né? De tanto ficar fuçando, eu achei o caminho. Coloquei no Uber, o Uber foi me levando. Gente, eu entrei na mata. Hoje, realmente, eu virei um índio. Eu estava dentro da mata, totalmente fechada dos dois lados, árvore para tudo que é lado, folhagem de tudo que é tipo. A coisa mais linda desse mundo. Só que para chegar até a mata eu passo pela uma cidadezinha, né? É dentro de Mogi, e eu vi várias casas, prédio, aqueles prédios gigantes, né? Luxuosos. Eu comecei a ver aqueles prédios, aquelas casas, a arquitetura, né? Que o pessoal, os arquitetos são super inteligentes, isso aí não tem dúvida. Mas casas gigantescas, condomínios gigantescos, né? Muito bem cuidado, cheio de segurança, já começa por aí. Você faz uma puta casa e depois você tem que colocar uns 10 homens para ficar cuidando dessa casa, porque senão você vai ser assaltado, porque a casa transmite a ideia de que ali tem coisas de valor. Você já não tem sossego, já começa por aí. Aí fazendo um paralelo entre esses prédios luxuosos, entre esses lugares assim que as pessoas precisam de segurança, né? Tem o condomínio fechado, tem piscina, tem um bocado de coisa lá dentro, e a mata. Eu fui fazer uma comparação, né? Pensando aqui com o meu tic-tac, eu falei, qual dos dois eu me sentiria feliz? Patrícia, a mata. Tá, mas a mata não tem chuveiro, não tem privada, não tem mesa, não tem micro-ondas, não tem iFood, não tem Uber. Na mata não tem nada dessas coisas que no dia a dia facilita a minha vida e eu gosto, é conforto, né? Não tá errado. Aí o tic-tac, né?
pensando, não está errado você ter conforto. O que a Patrícia tem, ela está no meio disso. Na mata não tem nada. Ali eu vou ficar exposta a bicho, eu não tenho higiene, eu não tenho uma alimentação, né, diversificada, vamos dizer assim, não tenho o conforto que eu tenho sendo mediana. Mas o rico que tem condições de ter tudo que eu tenho e muito mais, ele também não tem. Ele tá igual o pessoal da mata. Porque é um tal de fitness, né? É tudo em nome estrangeiro, nem brasileiro o povo fala, nem a língua portuguesa usa. Usa a língua lá de fora, depois não sabe nem o que significa, só porque o povo fala, vai repetindo, né? Eu não sei falar inglês, não faço questão também. Se eu tivesse que trabalhar com a língua, tudo bem, mas já que eu não tenho, então não me faz questão. Meu filho fala fluente, ele estudou em inglês, graças a Deus eu consegui pagar para ele. Mas eu não cheguei lá, fiz o CNA 3 meses e abandonei o curso, não me interessa. Canto as músicas de inglês do meu jeito. Imagina a Patrícia cantando inglês, então que desastre. Eu não sei nada de inglês. Bom, enfim. Aí tem essa geração fitness, light, né? Tudo que é inglês aí que vocês podem imaginar. E esse povo é um povo vazio. É um povo que não come nada, que o povo na mata também não come. É um povo que tem sofá, mas não senta. O povo da mata não tem sofá. É um povo que tem uma piscina gigante no condomínio deles, mas não usa porque trabalha demais para manter o luxo deles ou porque vive fazendo viagens, vive fazendo, né, intercâmbio e não sei o que lá, e a piscina fica lá parada. E quem está lá na mata também não tem uma piscina. Então, eu fazendo esse paralelo, pode ser que vocês me chamem de doida, mas tudo bem, eu confesso. Mas fazendo esse paralelo, eu falei, não é muito feliz quem tem tudo, e não é também muito feliz quem não tem nada. Cá para nós, né? No mundo que a gente vive hoje. Os índios, lá na época deles, eram super felizes. Era só aquilo que eles tinham. Mas quem tem um iFood hoje e vai para o meio da mata, vai ficar infeliz. Quem é rico e tem iFood, não usa porque é rico. Então, conclusão, eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Eu tenho iFood, eu tenho Uber, eu tenho a minha casa que é pequena, eu tenho o meu cachorro que faz companhia para mim. Graças a Deus, eu tô tendo saúde, eu tô tendo condições de manter minha saúde, comprando meus remédios, eu posso comprar o que eu quiser para comer, na hora que eu quiser, nem que eu fique pendurado no cartão. Então, quer dizer, feliz é aquele que tem o pouco que se torna muito e que ele faz uso. Só que para um cara que é rico entender isso, ele vai ter que ver o mediano ser feliz. Através do exemplo do mediano, talvez ele mude alguma coisinha aqui. O cara que está lá no meio da floresta, que é um exemplo já mais tosco, né? Um índio, por exemplo, que ele vai ver uma situação de Patrícia, ele vai se encantar com o iFood. Ele não vai ter que caçar, não vai ter que pescar, já vai vir direitinho lá, quentinho na mão dele para ele comer. Mas para ele entender isso, ele vai ter que ver meu exemplo. Porque se eu falar para um ou falar para o outro apenas aquilo que eu vivo, eles vão falar, mais uma doida no mundo, né? Porque só o falar não exemplifica, só o falar não carrega ninguém. Você não consegue convencer ninguém no falar. Você consegue convencer pelo exemplo. Por isso que tem aquela frase, o exemplo arrasta, né? Pai, mãe, querem educar seu filho? Não, você vai falar, você vai brigar, alguns momentos você vai dar os psicotapas na bunda, mas o que vai fazer o seu filho ser um cara íntegro, fazer melhores escolhas, é o seu exemplo, né? E mesmo você dando o melhor exemplo, ele vai te seguir até algum momento, em alguns momentos é escolha própria dele, que ele não vai te seguir. Então o ideal é que a gente exemplifique o mais possível. Por quê? Se o carinha depois escolher um caminho errado, um caminho que não é aquilo que condiz com os seus valores, você vai falar, ele que escolheu, porque eu exemplifiquei. Então, a Patrícia aqui, ela pode falar isso de carteirinha, né? Eu não fui 100% a melhor mãe do mundo, mas eu tentei ser a melhor mãe do mundo dentro de uns 100% que eu acreditava. Agora, se o filho vai lá e escolhe uma outra coisa, quer fazer outra coisa que não tem nada a ver com os meus valores, eu, pelo menos, minha consciência está tranquila. E você? Você consegue ter consciência tranquila diante da educação que você está dando para o seu filho? Você consegue ter consciência tranquila diante do teu trabalho? Quando você entra no seu serviço, você dá 100% daquilo que você tem para dar. Não é o 100% que o patrão espera, mas o 100% que você tem para dar. Você entra no teu serviço disposto a fazer e faz. Você sai de lá de consciência tranquila. Então, o nosso exemplo vai trazendo outros a acreditar naquilo que é bom para nós. Tem gente hoje que eu converso
e fala para mim assim, nossa, você pega o carro aí, o Uber, e vai até o meio do mato e volta para tua casa. Ai, como eu gostaria de fazer isso. E são pessoas que falam isso para mim, que antes ficavam pensando, se eu tivesse dinheiro, eu ia para Itália. Se eu tivesse dinheiro, eu ia para Fernando de Noronha. Se eu tivesse condições, eu ia lá para as Malvinas. Hoje eu converso com esse pessoal e falo, se eu tivesse dinheiro, eu ia aqui para Mogi, no Pico do Urubu mesmo. A gente não precisa ir longe para ser feliz, a gente não precisa gastar dinheiro para poder ser feliz. É com pouco. Eu gastei, acho que coisa de R$60 ida e volta, para me poder ver um monte de mato, chegar lá no topo do pico e ver assim, a cidade de Mogi inteira, a parte de mato, assim, que não acabava mais, montanha, a coisa mais linda do mundo. Aconselho todo mundo a entrar na internet e procurar esse Pico do Urubu. Eu demorei para ir, eu não sei porquê. Lugar lindo, fiz minha prece lá em cima, senti assim tão perto de Deus, uma coisa tão gostosa, como se o Criador pudesse me abraçar naquele momento, como se eu sentisse a mãe de Jesus com aquele manto azul dela, de luz, de amor, perto de mim. Foi uma sensação única naquele lugar, porque eu já fui para lugares altos, mas acompanhada, né? Aí você vai, namora, dá beijinho, abraça, é diferente. Ali não, tava eu e o Criador, tava eu e sentindo aquela energia. O taxista, quando veio, né, o rapaz que tava dirigindo o Uber, ele viu que eu tava com ele todo cheio d'água. Aconteceu alguma coisa, senhora? Eu falei, não se assusta não, eu tô emocionada mesmo, só isso. O lugar é muito bom, muito bonito, tô me sentindo perto de Deus, eu tô muito feliz, né? Que eu falei, essa semana eu vou comemorar meu aniversário a semana inteira. É dia 23, mas a semana toda eu quero comemorar, então a semana toda eu tô batendo perna. Quero ir para lugar, comer uma coisa diferente, quero fazer uma coisa diferente todo dia, essa semana toda. E isso está me trazendo uma alegria tão grande, está me refazendo enquanto pessoa, né? O carinho, o abraço de amigos diariamente, né? Fazendo graça comigo. Meus amigos eles me tiram a pele, né? Ainda mais que eu sou encalhada, eles zoam comigo até não querer mais. Falam que não querem que eu desencalhe, não, porque se eu desencalhar, perde a graça, né? Mas perde nada, eu sou a mesma pessoa. Eles é que ficam em implicância comigo. Bom, enfim, né? Aqui no nosso texto, o que a gente vai pegar de sério, né? Depois de tanta coisa que a Patrícia falou, vocês devem estar perdidos aí. Mas assim, é que eu tô um pouco eufórica, até peço desculpa. A questão é que quando você está fazendo alguma coisa, faça como exemplo, para arrastar outros. Aquilo que você estiver fazendo, que você quer convencer alguém, faça com amor, faça com carinho, com utilidade. É aquilo que eu sempre falo, se a gente tem utilidade, Deus usa a gente. Francisco de Assis dizia que queria ser instrumento da paz. Faz de mim um instrumento da sua paz. Aonde Francisco de Assis ia, ele queria levar a paz. Eu cansei de fazer, Senhor, falar para Deus, né? Faz de mim o seu instrumento de conhecimento, que eu possa levar um pouquinho de luz nas trevas, que eu possa ajudar aquelas crianças a acordarem para os estudos, para a responsabilidade de estudar. Quantas vezes não falei, faz de mim um instrumento que possa ser uma alavanca na vida do meu filho, que ele possa evoluir, que ele possa crescer, que ele possa aprender coisas boas comigo. Agora, como que isso vai acontecer? Eu falando apenas? Não, eu tenho que exemplificar. Então, quando a gente pede na oração ser instrumento para algo, para alguma transformação, nós temos que fazer aqui. Para a pessoa que está assistindo, acordar, falar, nossa, olha o que está fazendo ali, eu também posso fazer. E não gerar inveja. Veja bem, o sentido não é esse. Não é você criar nas pessoas esse sentimento horrível da inveja, mas você criar nas pessoas a possibilidade delas fazerem o que você está fazendo. Como Jesus mesmo disse, vocês são capazes de fazer tudo aquilo que eu faço e muito mais. Se Jesus disse isso para nós, que nós somos capazes de fazer o que ele faz e muito mais, gente, pensa o tanto de coisa que nós estamos perdendo tempo que a gente não faz. Porque a gente é preguiçoso, porque a gente é ocioso, né? Nós deixamos as oportunidades do fazer o bem para amanhã, quando eu tiver dinheiro, daqui a algum tempo, deixa eu aposentar. E sendo que a gente pode fazer tudo hoje, mas pouquinho. Eu acabei de fazer a leitura do Pão Nosso, ela está falando da semente. Nós podemos plantar a semente, não precisa ser uma árvore, não precisa já querer o fruto. Coloque a semente, plante essa semente. E é a semente do amor, do carinho, da compreensão, da amizade,
Poxa vida, eu sou tão grato a Deus que eu tenho tantos amigos, e grande parte deles são virtual, mas falam comigo diariamente, todos os dias. Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora mesmo mandei uma brincadeira para eles, eu quero falar com os feios. Todos eles respondendo, oi, 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 oi. 157 pessoas, já uma 60 logo de cara já responde. Pensa que coisa gostosa que é isso, como eu sou grata a Deus por ter isso, ter esse retorno de pessoas que estão trabalhando, que têm seus afazeres, mas não deixam de fazer companhia para mim. E todo mundo tem isso, só que a gente acaba não valorizando. Faz que nem o rico, tem os amigos, mas não tem tempo de tomar um chá com o amigo. Então o que adianta ter amigo? Né? O que adianta ter uma mesa enorme dentro de casa e senta 2 pessoas nela? Tem que ter uma mesa que seja do tamanho daquelas 2 pessoas, para aproximar as duas. Já viram aquelas mesas gigantonas que fica um em cada ponta? Qual é a graça disso? Não, a graça às vezes é colocar um pano no chão, sentar os 2 no chão e comer lá, um piquenique. Se aproximar, nós precisamos entender que o que vale nessa vida é o que nós somos e não aquilo que nós temos. O que tem, daqui a pouco já não tem mais. Inclusive a nossa saúde. Então vamos aproveitar enquanto tem e vamos fazer o mais que a gente puder. Tem gente que fica esperando envelhecer, ficar doente para depois falar assim, agora eu não consigo fazer nada, porque agora estou velho, estou doente. Não espere não. Vamos exemplificar tudo aquilo que a gente gostaria, de novo, né? A empatia. Tudo aquilo que a gente gostaria que fizesse pra gente, vamos fazer pro outro, né? Quem tem mais, divida com quem tem menos, ajude quem precisa. Vai curtir as coisas que você conquistou. Teve uma amiga minha uma vez, ela ficava contando os dias, os meses para aposentar. E ela falava, eu vou viajar. Quando eu aposentar, eu vou viajar. Quando eu aposentar, eu vou viajar. Eu vou conhecer tal lugar, eu vou em tal lugar. Olha, falta 2 meses, falta 1 mês. Quando ela aposentou, 2 meses depois, diagnosticada com câncer, eu acho que 3, 4 meses depois morreu. Então não vamos ficar esperando, né? Faça o que você puder fazer hoje, que não seja grande, que seja pequeno. Mas é esse o caminho. É das coisas pequenininhas que a gente tira os grandes prazeres, as grandes bênçãos. Para pensar sobre isso. E aquilo que você acha que consegue fazer como exemplo para um outro, faça, é gratificante. É tão bom a pessoa virar para você. Eu, enquanto professora, eu ouvia muito isso. Alguém vinha, as professoras novas, falavam assim, nossa, eu quero me tornar uma professora que nem você. E eu falava assim, mas eu não sou grande coisa não. Não, mas é sim, você se dedica, você faz projeto, eu quero aprender a fazer projeto, eu quero desenvolver meu aluno que nem você faz, você trata como se fosse filho, mas dentro de um respeito de professor e aluno, eu quero ter essa ética. Então, assim, algumas coisas que eu ouvia de professoras novas, aquilo não é que vai me envaidecer, mas aquilo confirmava que eu estava no caminho certo, porque eu estava sendo, além de professora dos meus alunos, exemplo para aquelas novas professoras que estavam chegando. É gratificante isso, é bom você ouvir, não para o ego, não é nesse nível que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que é bom em termos de realização, em termos de confirmação daquilo que você está fazendo, um tipo de uma autoavaliação. Não, se a pessoa está dizendo é porque ela está vendo algo em mim, né? Então é o que eu falei, não é despertar a inveja nos outros, mas despertar nos outros o seu melhor, para que eles também queiram fazer o melhor e fazer mais ainda, como Jesus disse, é capaz de fazer o que eu faço e muito mais. Então, o exemplo realmente, eu acredito muito em exemplo. Falo pelos cotovelos, mas eu sei que o que vai manter, né, o respeito, o que vai manter a convivência, a boa convivência com as pessoas, na verdade é o nosso exemplo, né? Recebi ontem em casa um amigo recém-conhecido. Rapaz ficou aqui tomando café até tarde da noite, mas não falou isso assim que me desabonasse, que saísse uma conversa saudável e respeitosa. Por quê? Porque a gente se impõe, a gente dá o exemplo, né? Eu tô te chamando aqui para tomar um café, então é tomar um café. E a pessoa que, mesmo que não te conheça direito, ela tá vendo pela tua postura, pelo teu exemplo, que você é uma pessoa de conversa, que não é uma pessoa de bagunça, né? Então, quando você não sabe dar o melhor exemplo, você passa por algumas saias justas, né? Mulheres recebem cantadas aí absurdas, palavras de baixo calão. Por quê? Falta comportamento, falta o exemplo certo. Então, se a gente quer ser respeitado, a gente tem que respeitar. Se a gente quer uma amizade verdadeira, a gente tem que ser amigo. É o nosso exemplo que vai arrastar a pessoa, que vai trazer a pessoa para o nosso mundo, e não o contrário. Tem gente que se deixa levar. Então, bora lá. Vamos exemplificar coisas boas de preferência, viu, gente?